boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e 710 AM, e também vocês, fiéis internautas que nos acompanham pelas redes sociais, do YouTube, do Facebook, da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente e dou as boas-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. O programa de Justiça e Paz é transmitido pela Rádio Nova Aliança aos domingos, às 20 horas, e nas nossas redes sociais do YouTube e Facebook aos sábados, às 11 horas. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Eneá de Stutzi Almeida, ela que é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e é presidente da Comissão de Anistia, que foi recentemente reintegrada num ato deste novo mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e para retomar os trabalhos da Comissão da Anistia. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, querida. O meu boa noite a todos e todas que estão conosco nessa transmissão, seja pelo rádio, seja pela internet. Uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês e estou à disposição para poder esclarecer e informar melhor todas as pessoas sobre esse importante trabalho para a reconstrução da nossa democracia. Está conosco nesse programa de hoje também o nosso presidente, nós temos a honra do nosso presidente, Eduardo Xavier Lemos, conosco aqui. Eduardo, por favor, receba os nossos ouvintes. Ana, é um prazer estar com você, com a minha professora também, Eneá, professora na Universidade de Brasília, mas também na simbologia de uma justiça de transição, de uma não anistia para os crimes novos, né? E numa comissão de anistia para aqueles que se passaram em outros tempos históricos. Mas aqui quem vai nos dar a aula é a professora Eneá, com muito prazer recebemos ela. Professora, seja muito bem-vinda. Nossos ouvintes, com certeza, vão ter o prazer de escutar você comentar sobre esses temas, sobre a retomada da Comissão da Anistia. Eu vou fazer apenas uma breve introdução, falar um pouco sobre a Comissão da Anistia, que foi criada em 2002, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E o objetivo da comissão seria a reparação, oferecer a reparação, a oportunidade de reparação a vítimas ou familiares de vítimas que foram perseguidos durante a ditadura cívico-militar, que durou de 1964 a 1985, e que agora a comissão é vinculada ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e que, essencialmente, ela analisa os requerimentos, os pedidos, né, de reparação histórica que tenham comprovação inequívoca dos fatos relativos à perseguição sofrida e de caráter eminentemente política. Professora, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência de antes, ainda na Comissão de Anistia, como que foi esse processo, dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro e a retomada da Comissão de Anistia de agora. Você fica bem à vontade, que assim, ó, o piso é seu. Fica à vontade com a gente. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu fui integrante da Comissão de Anistia, fui conselheira da Comissão de Anistia entre os anos de 2009 e 2018. Coincidiu com o ano que eu vim para a UNB, né? Eu fiz o concurso e tomei posse na UNB em 2009. Acho que 1 mês ou 2, não chegou a 2 meses, depois que eu tomei posse na UNB, eu recebi o convite para integrar como conselheira a comissão e comecei a trabalhar na comissão de anistia como conselheira. Até então, eu já produzia um pouco sobre o assunto, já estudava o assunto nessa temática da justiça de transição, que só para quem está assim, meio curioso, né, nunca ouviu falar nessa expressão, o que é a justiça de transição? É um conceito que foi formado principalmente ali no final do século passado, né, no final do século XX, após a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
a propósito justamente da reconstrução de vários países que antes estavam sob a chamada cortina de ferro, né? Então, quais os mecanismos para a gente tornar o nosso país mais democrático e realmente configurar um Estado de Direito e, mais ainda, um Estado de Direito democrático. E aí, enfim, vários debates, vários congressos, seminários, etc. Isso no âmbito do direito internacional, chegou-se à conclusão de que teriam que ser estabelecidos alguns mecanismos, utilizadas algumas ferramentas para que aquela determinada sociedade, aquele povo, atingisse esse ponto de reconciliação nacional e pudesse, então, seguir em frente a sua história. Depois, logo depois, esse mesmo conjunto de ferramentas, e já eu vou explicar quais são 4, esse conjunto de ferramentas começou a ser utilizado em lugares de conflito de outra natureza, como, por exemplo, a África do Sul com o regime do apartheid. E aí, logo depois também começou a ser utilizado aqui na América Latina, a partir de experiências de ditaduras. Então, para resumir, já tem aí uns 30 anos, mais ou menos, que esses mecanismos são utilizados em países que passaram ou por guerras civis, ou conflitos, ou regimes de separação, assim, de muito ódio, como é o caso do regime de apartheid na África do Sul, ou em situações de estado de exceção, né, de golpes de Estado seguidos de ditaduras, como é o caso do Brasil. Quais são esses 4 mecanismos, essas 4 ferramentas? Elas não têm entre si nem ordem, nem hierarquia, mas é necessário que todas elas sejam implementadas para que a gente possa atingir a reconciliação nacional. Então, são elas: o binômio memória e verdade, a reparação integral, a reforma das instituições e a justiça ou responsabilização em todas as esferas, civil, administrativa e penal, dos violadores de direitos humanos. No caso do Brasil, o que aconteceu? A gente tem a Constituição de 88, promulgada no dia 5 de outubro de 88, que comanda que o Brasil, a partir daquele momento, daquele dia, 5 de outubro, se transforme, ou seja, se construa ou se reconstrua como uma democracia, como um Estado democrático de direito. Acontece que não basta a lei, mesmo a Constituição, dizer isso, né? Promulgar isso, publicar no Diário Oficial e pronto, magicamente, todo mundo é democrático. Não é assim que funciona, né? Se fosse, seria muito fácil e muito simples. A gente resolveria todos os nossos problemas publicando alguma coisa no Diário Oficial. Mas não é assim que funciona. Então, essas relações elas têm que ser construídas. Como é que a gente constrói relações democráticas saindo de um regime de exceção, de uma ditadura? E aí, para quem tiver alguma dúvida, mas não tem assim alguma controvérsia, alguma polêmica, se teve ditadura ou não teve? Não, não tem controvérsia e não tem polêmica. Nós tivemos uma ditadura, um golpe de Estado, em 1964. E a própria promulgação da Constituição, lá no dia 5 de outubro de 88, o então presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, para quem não era ainda vivo, ou pelo menos não era nascido, ou pelo menos não, se era nascido era muito pequeno e não tem memória desse momento, nos canais aí da internet vocês encontram inclusive vídeos desse momento, porque foi um momento histórico na vida brasileira, né? Então tem a imagem do deputado Ulisses Guimarães com um exemplar da Constituição sobre a cabeça e dizendo: nós temos ódio e nojo da ditadura. Ditadura nunca mais. É por isso que a gente está promulgando a Constituição cidadã.
que é a Constituição de 88. Ele faz isso muito emocionado, e aí é muito aplaudido. Por quê? Por que eu estou contando esse episódio? Porque é exatamente para demonstrar que o objetivo primeiro de fazer uma nova Constituição era exatamente para marcar essa reconstrução do Estado democrático de direito, e exatamente porque a gente não tinha um Estado democrático de direito antes de 5 de outubro de 88. Senão não precisava fazer uma Constituição, né? E as próprias palavras do deputado Ulisses vão no mesmo sentido. Nós tivemos até agora uma ditadura e ditadura nunca mais. Muito bem. Então, nos termos lá da Constituição, mais exatamente no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, a gente tem um comando, um mandamento constitucional que impõe um dever ao Estado brasileiro. Vejam, não é ao governo, é ao Estado brasileiro, que está acima do governo, né? O governo governa o Estado. Então, o Estado brasileiro passa a ter esse compromisso com o povo brasileiro, que a Constituição nada mais é do que isso, né? O compromisso do Estado brasileiro para com o seu povo. Quais são as regras do jogo aqui? A Constituição. Então, é para isso que serve uma Constituição. E aí, o compromisso do Estado brasileiro em construir esse Estado democrático de direito. Para que isso aconteça, a gente precisa de reconciliação nacional. É bem interessante falar sobre isso nesse momento, agora, né, janeiro de 2023. Por quê? Porque nós estamos ainda sob o impacto dos acontecimentos aqui em Brasília do dia 8 de janeiro, onde houve um quebra-quebra, invasão dos 3 poderes, das sedes dos 3 poderes, aqui na esplanada, né, dos ministérios, na Praça dos 3 Poderes, e, enfim, uma verdadeira barbárie, e isso tudo passou na televisão. Então, as pessoas ficaram completamente estarrecidas, né? Mas como assim? O que está acontecendo? O que deu na cabeça dessas pessoas? Oh, que coisa, mas os ânimos estão realmente muito acirrados. Nossa, tudo que a gente quer é um pouquinho de paz, né? A gente está cansado desse discurso de ódio, dessa animosidade, dessas brigas, inclusive em família. Como é que a gente vai se reunir no próximo, sei lá, no próximo Dia das Mães, no próximo aniversário de tal pessoa, ou no próximo Natal, porque fulano pensa de um jeito, Beltrano vai fazer tal piadinha, enfim, um medo até de encontrar e de fazer um simples almoço de família, porque a tensão está no ar. Como é que a gente alcança essa reconciliação e consegue a pacificação? Impossível sem cumprir esse mandamento constitucional que impõe esses 4 mecanismos. O que aconteceu a partir de 88? A gente começou logo a cumprir esse mandamento constitucional? Infelizmente, não. O primeiro cumprimento mais efetivo desse mandamento constitucional só vai chegar em 1995, quase 10 anos depois, com a criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que foi a primeira comissão de Estado criada para justamente dar conta desse mandamento constitucional, de atingir a reconciliação nacional e a pacificação. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos foi extinta agora por um decreto em dezembro do ano passado, no finalzinho, faltavam poucos dias para terminar o mandato presidencial do governo anterior, e aí saiu publicado no Diário Oficial esse decreto extinguindo a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, sem que ela tivesse finalizado a sua tarefa, que é revelar a verdade dos fatos sobre aquelas pessoas que foram mortas ou desaparecidas, né, assassinadas pelo Estado repressor, pelo Estado de exceção, identificação de restos mortais, enfim, e uma série de tarefas que a comissão não finalizou o seu cumprimento, e, por essa mesma razão, o ministro
de Direitos Humanos e Cidadania, ministro Silvio, no seu discurso de posse, se comprometeu a recriar, e deve fazer isso nos próximos dias ou semanas, a recriação da Comissão Especial de Mortos Aparecidos. Muito bem, ela foi criada por uma lei, a Lei 9.140, lá em 1995. Ainda se passariam muitos anos até 2002, quando foi criada a Lei 10.559, que regulamenta aquele artigo 8º lá do ADCT e cria a Comissão de Anistia. Esta mesma Comissão de Anistia que eu tenho a honra de ocupar a presidência a partir de agora. Qual é a tarefa principal comandada pela Constituição e por essa lei da Comissão de Anistia? Como você bem anunciou, exatamente conduzir esse programa de reparação integral, e eu estou frisando reparação integral, porque vai muito além da reparação econômica. Inclui a reparação econômica, se for o caso, mas o mais importante é a declaração de anistiado político brasileiro para aquela pessoa que foi perseguida política. Aí alguém pode se perguntar, ué, qual é a vantagem de ter uma declaração assim, de uma comissão? Ah, parabéns, você agora é anistiado político brasileiro. Para mim, que nunca fui perseguida política, e nunca fui, nem ninguém próximo da minha família, eu não tenho essa experiência familiar, tenho de alguns amigos, mas familiar meu nunca foi perseguido político, pode, talvez, parecer, nossa, é só mais uma declaração, alguma coisa que, sei lá, algum papel que eu vou guardar e contar para os meus filhos? Tá. Só que não é isso, gente. A declaração de anistia, eu até fico arrepiada só de falar sobre isso. Essa declaração é uma declaração que muda a história da pessoa, a história de vida da pessoa. Por quê? Porque até este momento dessa declaração, qual era a condição jurídica dessa pessoa? Ela era criminosa, ela era terrorista, ela era bandida, ela era relegada a um segundo plano, talvez até com algum tipo de exclusão familiar, porque quem é que vai querer ser próximo de um terrorista, de um bandido, né? De um criminoso? Ninguém. Os amigos viraram as costas, os vizinhos pediram para você se mudar. Eventualmente, você perdeu o seu emprego. Por quê? Porque eu não quero ser colega de trabalho ou ter na minha empresa alguém que é subversivo, que é comunista, que é terrorista. Ainda que potencial, ainda que não tenha feito nada. O simples fato de eu saber que essa pessoa vai poder desenvolver alguma atividade subversiva já é suficiente para eu não permitir que meus filhos brinquem com os filhos dessa pessoa. Então, é de uma crueldade que a gente não tem dimensão. E isso eu estou falando só da suspeita, não estou falando nem de quem foi preso e quem foi torturado. Tá? Então, mudar, dizer, você não foi terrorista, você não foi criminoso, você não foi... você, ao contrário, foi herói. Você é um dos responsáveis por hoje a gente poder viver numa democracia. Então, muito obrigado pela sua luta, muito obrigado pelo seu sacrifício, seu e dos seus familiares, e das pessoas próximas a você. Isso muda tudo, tudo na vida dessa pessoa, porque nós somos, e aí eu me sinto até mais à vontade de falar sobre isso, nesse ambiente, né, da Comissão de Justiça e Paz, porque acredito que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos acompanhando pela internet terão até mais facilidade de compreender um acesso maior a essa informação. Nós somos seres humanos, nós somos seres de símbolos. Então, esse significado de dizer você é um bandido, ou então de dizer você é um herói, muda tudo na vida da gente. Muda o significado da nossa história e da nossa vida. Muda a nossa memória. É uma outra memória que a gente constrói para
ressignificar o nosso passado. Com isso, a gente muda o passado. Porque, ao invés de ser o passado de um criminoso, é o passado de um herói. É tudo diferente. Você foi vencido nessa luta. Você não ganhou, você perdeu. Mas, ao perder, você se tornou um herói. Então, muito obrigada. E é isso que a Comissão de Anistia faz. Só que ela faz isso em nome do Estado brasileiro. Então, é aquele mesmo Estado que lá atrás te perseguiu, te torturou, te prendeu, te prejudicou, que hoje reconhece o seu erro e te declara anistiado político brasileiro, e aí a própria lei prevê outras consequências, né, com os requisitos então, que, se preenchidos, vão te atribuir outros direitos, mas, mais importante do que tudo, te pede perdão. E, ao pedir perdão para você, anistiado, ou, se for alguém já falecido, também é possível, para os familiares dessa pessoa, né? Ao pedir perdão, está dizendo para toda a sociedade brasileira, inclusive para quem não nasceu ainda. Está dizendo assim, perdão, eu como Estado, com essa força toda, né, que eu tenho, porque o Estado tem o monopólio da violência, então o Estado é forte, é muito mais forte do que cada um de nós e até do que todos nós juntos. O Estado dizer, nunca mais eu vou perseguir cidadãos brasileiros, essa garantia é uma garantia para toda a sociedade brasileira. É importantíssimo que o Estado diga nunca mais. E, ao pedir perdão, é isso que o Estado está dizendo. A gente costuma dizer que é uma garantia da não repetição. Não repetição de quê? Da perseguição política. E aí, isso é importante para toda a sociedade brasileira, porque essa mensagem, embora dirigida naquele momento solene para uma pessoa, né, concreta, com identidade CPF, ela é dirigida, na verdade, a toda a sociedade brasileira. Então, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui, porque para chamar todo mundo para acompanhar as atividades da Comissão de Anistia. As sessões são públicas, já eram públicas até 2019, passaram a ser reservadas nesses últimos 4 anos, de maneira ilegal, mas voltarão a ser públicas. A primeira sessão de julgamento que a gente tiver voltará a ser uma sessão pública, voltará a ter o pedido de desculpas, que também foi suspenso, aí foi suspenso antes do governo Bolsonaro, ainda na gestão do presidente Michel Temer. Eu, infelizmente, ainda era conselheira e fui voto vencido quando essa providência foi tomada, e com muito pesar. Eu digo isso porque já se anunciava que não seriam tempos tranquilos que a gente teria pela frente. E dito e feito, e aí, especificamente respondendo a sua pergunta, que eu acabei fazendo uma grande viagem foi aqui. Ótimo. Nesse período, entre até mais ou menos 2016, 2015, 2016, a comissão avançou muito, tanto no programa de reparações, que, pelo próprio comando da Constituição, e mais especificamente pela Lei 10.559, tem como eixo estruturante justamente a anistia política, essa declaração de anistia política, né? Então, esse é o eixo da reparação. Mas também o binômio memória e verdade é trabalhado pela Comissão de Anistia. Por quê? Por causa disso que eu acabei de dizer, da história das pessoas. É essa verdade que é revelada para todos nós, sociedade brasileira, e são essas memórias de luta e de resistência que são ressignificadas e construídas a partir desses relatos, dessa voz que é dada para aqueles que foram vencidos no tempo da perseguição política, né? Então, são 2 eixos
daqueles 4 que eu falei inicialmente, que a gente teve razoáveis avanços no Brasil. A reforma das instituições, a gente nunca conseguiu avançar muito. O que significa isso? Significa que a gente precisa redemocratizar ou democratizar aquelas instituições que têm um razoável nível de autoritarismo. Aí entram as Forças Armadas, as forças de segurança, polícias, por exemplo, né? Mas não só, entra o Poder Judiciário, entram as universidades, por que não? Muitas vezes as universidades são espaços muito autoritários, então precisam ser reformadas para serem democratizadas. Meios de comunicação social, enfim, a lista é enorme. Toda e qualquer instituição que puder ser mais democratizada ou simplesmente democratizada, cabe nesse balaio, nessa ação. E a parte da responsabilização, isso a gente avançou zero, não avançou nada. No Brasil, nunca. A gente até tem tido alguma responsabilização no campo administrativo e no campo civil, do direito civil, em especial com condenações de indenização aqui e acolá, mas no campo penal, que é muito, muito, muito importante, a gente não teve nenhuma responsabilização. E não teve por quê? Diga. Eu vou, professora, fazer o seguinte, a gente já está indo para o final do nosso programa da rádio, mas no YouTube, os nossos ouvintes podem nos acompanhar por um período mais prolongado. Então, eu queria só que você se despedisse rapidamente dos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, que nos ouvem aos domingos, às 20 horas, que agora acompanham na sequência o Evangelho com a Simone Furquim e depois, às 21 horas, o programa de Dom Paulo César. Eu queria só que você se despedisse desses ouvintes e deixar o alerta que nós vamos, então, continuar o programa no YouTube e no Facebook, porque no YouTube e no Facebook a gente tem mais liberdade, então nós vamos para o segundo bloco. Eu acho que a gente conseguiu, assim, foi maravilhosa essa passagem de uma forma ampla sobre todos os aspectos, e agora a gente pode aprofundar no segundo bloco nesses temas. Então, só sua despedida rapidinha para os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, e daí a gente vai para o intervalinho e direto para o segundo bloco no YouTube e no Facebook, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Ok, querida. Então, aos ouvintes da Rádio Nova Aliança, o meu muito obrigada pela audiência. Peço as orações de vocês pelo nosso trabalho. Eu sou uma mulher religiosa, sou uma mulher de fé também. Eu sou membro da Igreja Episcopal Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nossa, estou errando o nome, estou emocionada, estou errando o nome da minha própria igreja. E agradecer imensamente, pedindo desculpas pelo meu entusiasmo, mas, por favor, conto com as orações de todos e todas, e o meu muito obrigado por essa oportunidade. Eu sei também que você participou da organização da campanha da fraternidade há alguns anos atrás, não é verdade? Pela sua representação cristã. Em 2016, quando a campanha da fraternidade era no seu caráter ecumênico, né? Sempre trazendo todas as organizações de diferentes ramos do cristianismo para trabalharem em prol de uma mensagem de paz e fraternidade. Então, realmente, nós todos contamos com as orações dos ouvintes, tanto nós da Comissão Justiça e Paz, como vocês também, da Igreja Anglicana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa de Justiça e Paz, da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, professora Enea Stutz de Almeida, que nós continuamos no segundo bloco, lá nas redes sociais. Então, para você que nos acompanhou até aqui, receba o nosso abraço fraterno. Vamos com o Evangelho de Simone Furquim e, na sequência, o programa de Dom Paulo César, às 21 horas. Um grande abraço. Agora... Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Marcos, capítulo 6, de 30 a 34.
O texto diz que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. O Evangelho toca nossos corações ao relatar o sentimento de Jesus. Compaixão é uma palavra da língua hebraica que pode significar útero, entranhas. Compaixão é um sentimento forte que vem do ventre, comparável ao amor de mãe. E podemos constatar que, ao peregrinar por regiões onde o povo era marginalizado e excluído, tinham necessidade de saúde, de pão e de dignidade, Jesus viu e ouviu a miséria do ser humano. É como Deus que ouve nosso grito e vê nossas misérias, nossas necessidades. O texto também toca nossos corações, porque Jesus constata que a multidão está faminta e desolada, porque estão como ovelhas sem pastor. Isto porque as lideranças religiosas do seu tempo não estão cumprindo a missão de serem bons pastores. Pelo contrário, excluem e dispersam o povo, como também já denunciara o profeta Jeremias. É teológico a figura do bom pastor, conforme Salmo 22. A figura do pastor tem um sentido do cuidar da vida em todas as suas dimensões. Por isso, Jesus forma novos pastores, seus discípulos e discípulas, para reunir as ovelhas e anunciar a boa nova. Eles são os curadores pela palavra, curavam o corpo e a alma. Assim também esperamos de nossas lideranças religiosas e políticas. As lideranças têm o ministério de cuidar do povo, cuidar do corpo e da alma tantas vezes ferida. O programa da Comissão Justiça e Paz de Brasília hoje é sobre o resgate da atuação da Comissão de Anistia. Este resgate é um cuidado muito especial com a dignidade das pessoas vítimas da tortura implantada durante a ditadura militar. É o cuidado que todos nós devemos ter de resgatar esse passado para que nunca mais aconteça. E também de forma pedagógica, a população deve entender a necessidade de resgatarmos a democracia, resgatarmos um governo civil, um governo mais humano e que se preocupe em cuidar do povo brasileiro como um todo. Portanto, oremos o Salmo 22, o Salmo sobre o bom pastor, refletindo e assumindo também nosso compromisso cristão como pastores e pastoras que ama e cuida da vida em todas as suas relações, relação com o ser humano e relação com a natureza. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso segundo bloco. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nós temos hoje o prazer de continuar nossa conversa com a professora Eneá. E você estava falando, professora, justamente da questão que talvez seja a mais aparente desse processo de reparação histórica, que é a questão dos julgamentos que envolvem pessoas que atuaram no aparelho repressor do Estado. Recentemente, temos um filme mostrando o que aconteceu na experiência argentina, 1985, protagonizado pelo Darín, um filme excelente, um filme muito impactante, e se você comparar com as imagens de julgamentos reais que aconteceram na Argentina, você vê que tem uma precisão histórica, até gestual, dos atores que participam do filme. Realmente, você falou de ficar arrepiada, eu também fico arrepiada de ter assistido esse filme e de pensar que na Argentina houve, de fato, uma responsabilização jurídica dentro de um sistema de persecução penal garantido pelo Estado, claro, com o devido direito ao contraditório, ao conhecimento das razões, tudo, vamos dizer assim, processualmente correto, dentro do próprio arcabouço de direitos preconizado pela Constituição, e que no Brasil foi diferente. Eu queria que você contasse um pouco, você que tem mais experiência, contasse um pouco de como é no Brasil, como foi que aconteceu esse processo e quais são as expectativas que a gente pode ter para o futuro.
Então, eu super recomendo, quem não assistiu, assista esse filme, 1985, Argentina, 1985, e realmente, poucos meses, não chegou a um ano, depois de terminada a ditadura lá na Argentina, eles iniciaram esse processo da justiça de transição, ou seja, a transição do Estado de exceção para o Estado democrático de direito, eles iniciaram justamente pela dimensão da responsabilização e responsabilização penal. Ato contínuo, eles continuam com esse processo de responsabilização até hoje, né? Se for o caso de alguém ser denunciado, enfim, pode vir a ser responsabilizado, não sei se ainda existe algum torturador vivo lá. Tenho notícias de que, no Brasil, a gente ainda tem alguns torturadores que estão vivos, então poderiam ser responsabilizados, inclusive criminalmente, no Brasil. Por que que não são? Aí, enfim, seria bem comprido contar essas justificativas aqui. Eu só posso dizer, assim, para ser bem objetiva, particularmente eu defendo uma tese jurídica de que só precisa de boa vontade do judiciário, porque o Ministério Público Federal já tem feito dezenas de denúncias, ou seja, já tem iniciado ou tentado iniciar ações penais para essa responsabilização. E o judiciário é que, enfim, talvez alguma desinformação ou falta de interesse, não tem levado adiante, não tem aceito essas denúncias e não tem levado adiante essas responsabilizações, essas ações penais. E apresenta, muitas vezes, como um obstáculo legal, um obstáculo jurídico, a lei de anistia lá de 79. Só que isso é um equívoco, porque a lei de 79 não é obstáculo para a persecução penal dessas pessoas. E, ao contrário, a gente tem pelo menos 2 condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos que mandam o judiciário brasileiro prosseguir nessa persecução penal. Então, a gente não tem obstáculo nenhum juridicamente, sob a perspectiva jurídica, a gente não tem obstáculo nenhum para dar sequência a essa responsabilização penal. Portanto, essa dimensão a gente ainda não avançou, mas pode avançar e espero que isso aconteça. Só que essa matéria não é objeto de atuação da Comissão de Anistia, porque é praia do judiciário, né? A Comissão de Anistia ela tem que atuar justamente no campo da reparação integral e também da memória e da verdade. E é exatamente nesse campo que a gente pretende recomeçar a atuar, como eu disse, fazendo já a primeira sessão como uma sessão pública e voltando a pedir desculpas em nome do Estado brasileiro pela crueldade, pelas atrocidades que o Estado cometeu em relação àquelas pessoas que tiverem o seu pedido de anistia política, essa declaração, deferido. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós temos o que eu estou chamando assim, de prioridade zero, que é uma arrumação da casa. Para que existam essas sessões de julgamento, que é a parte que os conselheiros relatam os processos e apresentam os seus votos, e aí tem todo um debate entre os conselheiros daquela sessão, se concorda, se não concorda, se tem que fazer esse ou aquele reparo. Isso tudo é feito de maneira transparente, de maneira pública, tá? E isso é muito importante, porque não há problema nenhum em haver divergência, muito ao contrário, quanto mais diversa e plural for a composição da comissão, tanto melhor, porque a gente vai ter maiores contribuições em todo esse processo.
para que chegue nesse ponto, precisa de um caminho anterior que depende do staff, né, dos funcionários da comissão de anistia. Alguns são servidores, concursados, enfim, do Ministério, outros são contratados, então, são terceirizados. E outros tantos são estagiários. A gente precisa de todo esse pessoal trabalhando para verificar se precisa de uma diligência, pedir uma certidão aqui, acolá, se precisa pedir mais provas, e aí tem que mandar essas correspondências para as pessoas, né, que entraram com aquele pedido, para acertar o processo de forma que seja possível levar a julgamento. Para que tudo isso aconteça e seja dada a oportunidade para aquelas pessoas que, de alguma forma, se sentirem desconfortáveis ou inconformadas com o resultado desse julgamento da comissão, tiverem a oportunidade de recorrer, para que haja esse recurso. Enfim, para que tudo isso aconteça, a gente precisa, antes de qualquer coisa, refazer o regimento interno e as normas procedimentais da comissão. Logo em 2019, a então ministra Damares Alves, ela revogou o regimento que existia até então, e ela fez um novo, que eu já tenho escrito e publicado, afirmando que esse regimento, que ainda está em vigor, né, que a gente não mexeu, né, não teve a oportunidade ainda de mexer, ele é ilegal, ele é inconstitucional. Então, a gente precisa trazer a comissão de anistia, o regimento interno, de volta para a legalidade, com a realidade que a gente tem, que é uma realidade de staff, de pessoas a serviço da comissão trabalhando para a comissão de anistia, muito mais enxuto, muito menor do que o que tínhamos 5, 6 anos atrás. Ela foi muito destruída, a comissão de anistia, né, ao longo dos últimos 4 anos, em especial. Então, a gente, com menos mão de obra, menos pessoas trabalhando, a gente vai precisar dar conta desse recado. É importante dizer que todos os conselheiros e conselheiras, e eu também na presidência, nosso trabalho é voluntário. A gente não recebe 1 centavo para fazer esse trabalho, é um trabalho totalmente não remunerado, né? Então, nós precisamos refazer as normas, né, internas, e isso vai acontecer, acredito eu, nas próximas semanas. A gente vai se reunir administrativamente para refazer o regimento, eu já estou trabalhando nisso. A gente está recompondo a equipe, acredito que até semana que vem a gente já esteja com a equipe plenamente reconfigurada e recomposta, e aí a gente vai ter um segundo momento ainda de arrumação da casa, que é, vamos dizer assim, um reconhecimento de terreno. Afinal de contas, qual é o tamanho do passivo da comissão de anistia? Ou seja, quantos processos não foram julgados? A gente tem lá para serem julgados, ainda não foram nem abertos, né? Quantos processos são? Eu não faço a menor ideia. Quantos processos foram julgados nos últimos anos, mas foram decididos ilegalmente? Por que eu estou falando isso? Eu tenho notícia de vários processos que foram indeferidos, mas que não deveriam ter sido indeferidos porque eles cumpriam com todos os requisitos legais para o deferimento. Esses a gente tem que rever. Então, quantos são? Não sei. Quantos foram julgados, foram indeferidos e tinham mais era que ser indeferidos mesmo, porque não cumpriam os requisitos da lei para serem deferidos. Esses, a gente vai fazer esse levantamento e vai dizer, ok, esses a gente não vai mexer porque eles tinham que ser indeferidos mesmo. Então, eles foram muito bem indeferidos, né? De que universo eu estou falando? Não faço a menor ideia, porque ainda não tive acesso a esse acerto.
E aí, essa é a nossa prioridade 1, que, na verdade, a nossa prioridade 1 são 2 ações que terão que acontecer em paralelo, terão que acontecer simultaneamente. A gente vai ter que rever esses casos que foram julgados ilegalmente para aplicar a lei e trazê-los para a legalidade. E aí, se for o caso, deferir esses pedidos em grau de recurso, né? E, ao mesmo tempo, começar a julgar aqueles que não foram apreciados ainda. E isso vai ter que acontecer num paralelo até que a gente dê conta de todo o passivo. Então, se mais algumas pessoas entrarem com um pedido, com um requerimento, eu acredito que isso aconteça, porque acabou acontecendo uma demanda reprimida, né? Muita gente ficou com medo de entrar com um pedido na comissão de anistia, em face do que era noticiado na imprensa, dessa avalanche de indeferimentos, assim, sem mais nem menos, simplesmente porque não era para falar sobre esse assunto. E, na verdade, nem aconteceu ditadura nenhuma, né? Porque essa era a postura negacionista da comissão de anistia. Não teve ditadura, não teve golpe de Estado, e quem foi preso não teve mais do que o que mereceu. Era terrorista mesmo, e tinha mais era que ser preso, e se foi torturado, correu o risco. Porque, meu filho, presta atenção, se você não queria correr esse risco, não fosse terrorista, não cometesse o crime. Aí o que foi aplicado na sua cabeça foi a Lei de Segurança Nacional e tinha mais, estava certo, porque você era um bandido, e você é um bandido, e você é um terrorista. Então, para que a pessoa não fosse revitimizada, para que a pessoa não tivesse que passar pelo dissabor de, após tantos anos, ouvir isso era dito nas sessões para as pessoas, pessoas de idade que estavam lá pedindo o reconhecimento do Estado que errou, e aí ouviam exatamente o contrário. Muita gente deixou de entrar. Qual é o tamanho desse universo? Também não faço a menor ideia. O nosso objetivo é, ao longo dos próximos 4 anos, conseguir dar conta de todos esses processos. Se vai ser possível ou não, vai depender desse levantamento que eu espero que nas próximas semanas a gente consiga fazer e na primeira sessão pública a gente já consiga anunciar qual é o quadro, né, de que ponto a gente está partindo e estabelecer um planejamento de julgamento aí para os próximos meses e anos, fazendo todo o possível para dar conta dessa tarefa que, repito, o que eu disse no primeiro bloco, é nada mais, nada menos do que cumprir a Constituição. Então, a gente não quer nada além de cumprir a lei. Cumprir a lei para poder alcançar esse ponto de reconciliação nacional e, consequentemente, a pacificação que todos nós tanto desejamos e precisamos. A gente só vai atingir esse ponto se a gente enfrentar esse legado autoritário. Se a gente continuar fingindo que não aconteceu, se a gente continuar varrendo a sujeira para baixo do tapete, o que a gente está fazendo é recalcar traumas do passado e todo recalque volta. E quando volta, volta com violência. Se alguém quer algum exemplo, alguma ilustração disso, basta olhar as imagens do 8 de janeiro, vai entender perfeitamente o que significa isso. Então, atinge a toda a população brasileira. Por favor, acompanhem o trabalho da Comissão de Anistia, participem, cheguem junto, porque esse trabalho, é um dever do Estado brasileiro para com a sociedade brasileira como um todo. É um direito nosso, população brasileira, povo brasileiro, de ouvir do Estado esse compromisso e repetir. O Estado repetir esse compromisso dia após dia. Ditadura nunca mais, perseguição nunca mais, nunca mais eu, Estado brasileiro, me converterei num Estado de exceção, num Estado perseguidor, e, ao contrário, o meu compromisso é com a democracia. É tudo que a gente precisa,
principalmente nesses tempos de discurso de ódio. Olha, professora, é maravilhoso ouvir esse apanhado assim, de uma maneira tão completa e tão organizada, porque realmente é um assunto que para algumas pessoas é muito difícil de internalizar diante dessas narrativas de que não houve ditadura, de que não houve violência estatal, de que as pessoas supostamente mereceram essa violência estatal. E é importante também, diante dos atos do 8 de janeiro, a gente está participando de uma campanha que diz não à anistia desses que participaram desses atos como um fundamento de que a democracia se constrói também punindo aquele que transgride a lei, no caso, sendo uma lei justa, uma lei que garante o contraditório, garante ampla defesa, todos os mecanismos de direitos humanos, sendo um processo legítimo, um processo instaurado publicamente, com direito à constituição de advogado, com direito de uma prisão que seja fundamentada nos termos da lei e publicizada nos termos da lei. É muito interessante como o não tratamento dessas questões lá no passado traz com que os desafios se apresentem de uma forma, ainda que modificada, porque hoje a gente vive num Estado democrático de direito, Estado este ameaçado pelo governo anterior, é bom que se diga isso, nós somos parte de uma coalizão de entidades, que é uma coalizão pela democracia, agora foi uma coalizão em defesa do sistema eleitoral e agora uma coalizão em defesa da democracia, porque a gente percebe também essa necessidade de internalizar as lições, de que os desafios sejam superados. Se você me permite, claro, tocar nesse assunto, porque realmente tem tido nos últimos dias na verdade, desde o final do ano passado, né, mas com maior intensidade agora, desde o 8 de janeiro, esse movimento com um slogan sem anistia. Esse slogan ele não é muito adequado, não. Por quê? Sem anistia significaria que alguém foi condenado e aí teve uma anistia e a gente está dizendo, não, a gente não quer que essa pessoa seja anistiada, não. Acontece que as pessoas, a maior parte delas, está sendo investigada ainda. Nem processo penal ou de outra natureza começou, porque ainda estamos na fase das investigações. Então, o mais adequado teria sido dizer sem impunidade. Só que sem impunidade é uma frase, assim, acaba ficando muita letrinha, né? Então, sem anistia é um slogan que colou melhor para efeito desses tempos nossos de rede social e tal. Então, ok, tudo bem. Mas a gente tem que entender que o que se objetiva com esse movimento nem é tanto sem anistia. Por quê? Porque não houve nenhuma lei de autoanistia no final, aliás, graças a Deus, no final do governo Bolsonaro. Houve até esse tipo de ideia. Alguém deu essa ideia e essa ideia circulou, mas ela não se concretizou, né? Graças a Deus. Então, não houve uma lei de autoanistia, e essa autoanistia seria anistia do quê? Bom, a CPI da pandemia revelou uma série de crimes cometidos por altas autoridades da República, por muitas pessoas, na condução ou na falta de condução de políticas públicas de enfrentamento à pandemia. Para além disso, a gente tem uma série de alegações, de acusações de crimes de genocídio. Nós estamos, infelizmente, vendo, né, na televisão, na internet, enfim, nos meios de comunicação social, nas redes sociais, imagens dos nossos irmãos Yanomamis, o verdadeiro genocídio que tem acontecido com esse povo. E há denúncias, não sei se já comprovadas ou em fase de investigação, realmente não sei, mas denúncias de que há responsabilidade, melhor dizendo, de autoridades do governo federal nessa tragédia, nesse verdadeiro assassinato
inclusive de crianças Yanomamis. Enfim, são muitas as frentes de investigação ou de já reunião de provas de responsabilização de agentes públicos e de autoridades da República ao longo dos últimos anos e, em especial, a partir de 2020, da pandemia de Covid-19. Houve como eu disse, uma ideia, e que acabou não se concretizando, do governo federal editar ou mandar para o Congresso Nacional, que promulgaria uma lei que anistiava todo mundo. E que, ao anistiaria dizendo assim: olha, a gente vai apagar todos os fatos. A gente vai apagar, porque esse governo que terminou foi um governo negacionista. Ele negou a pandemia, ele negava a ditadura, ele negou o golpe de Estado, ele negou, por exemplo, o genocídio de povos indígenas, ele negou a invasão de terras indígenas por garimpeiros ilegais, por desmatadores. Enfim, ele negou que estava havendo desmatamento e destruição do meio ambiente, negou tudo. Então, estaria essa lei, se tivesse sido promulgada, ela negaria todos esses fatos. Isso não aconteceu. Então, a gente não teve anistia. O que se quer é que não haja impunidade. O que se quer? Que as pessoas sejam punidas, sejam execradas em praça pública? Claro que não. O que se quer é que haja investigação dentro do devido processo legal. E, se for o caso, haja ações penais também dentro do devido processo legal, como você disse, com contraditório, com ampla defesa, com todas as possibilidades de acesso aos mecanismos que o processo penal prevê para a garantia dos direitos e das liberdades individuais. Se, ao final desse processo, houver uma condenação, e se essa condenação for uma condenação, por exemplo, a pena de prisão, que essas pessoas sejam presas. Se for outro tipo de sanção penal, prestação de serviço à comunidade, pagamento de cestas básicas, não sei, alguma outra pena alternativa, que seja cumprida. Então, que seja sem impunidade para frente, né? Em paralelo, que a gente continue com o trabalho da Comissão de Anistia, que está olhando para trás, para a perseguição que aconteceu até 5 de outubro de 88. Se houve alguma perseguição com motivação política posterior a 5 de outubro de 88, isso não entra no âmbito de atuação da Comissão de Anistia, porque a gente tem esse limite temporal na lei que criou a Comissão de Anistia. Tá? Então, só para fazer essa distinção e esse esclarecimento que me parece oportuno nesse momento. Professora, a partir dessa importante distinção, somos muitos que trabalhamos, muitos e muitas que trabalhamos nessas frentes, juntas e juntos, esse mesmo ideal de justiça de transição para o passado e não impunidade para o presente e futuro. Também não impunidade para o passado, mas em outros termos, né? E muito importante que você nos explicite essa classificação. Mas tem uma questão que eu gostaria muito de lhe perguntar, dada a posição que você também vem a construir e muito bem nos narra, o desmantelamento, a desconstrução, o descompromisso com a democracia, sinalizada no Ministério dos Direitos Humanos e na destruição, na fragmentação da Comissão de Anistia, mas que a gente sabe que se perpetuou. Você acaba de narrar a questão dos Yanomamis, enfim. A minha pergunta, você acaba de pontuar que a comissão ela tem uma questão temporal de quando ela inicia, mas, por mais que não tiver, esse governo que passou, esse governo de 4 anos, não tenha sido explicitamente
nos termos da teoria do Estado da ciência política, classificado como uma ditadura, nós temos também uma classificação que é pacificada como um projeto autoritário. Projeto autoritário, autocrata, e flertando com termos mais duros. Bom, a minha pergunta é no sentido, sabendo que eu falo como especialista, até que ponto uma justiça de transição também é importante para esse momento tão duro, até por tudo que passou pela Covid, agora vem o genocídio Yanomami, quer dizer, tantas violências, tantas rupturas, uma invasão aos três poderes, que para mim seria quase o 11 de setembro brasileiro. São muitos traumas, são muitas violências. Ainda não pensamos, mas estamos pensando, podemos pensar como que nós vamos lidar com esses traumas, além da não punição. É muito interessante essa sua pergunta. Já existem várias propostas que a gente faça outras justiças de transição, né? Então, há, por exemplo, uma proposta já com um andamento razoavelmente avançado de organização e elaboração e finalização dessa proposta, da criação, por exemplo, de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena, justamente para pegar esses 500 anos de massacre, né, e genocídio dos povos originários que nós fizemos aqui nesse país. O próprio ministro Silvio, no seu discurso de posse, mencionou a necessidade da gente trabalhar o tema da escravização de povos negros, de povos africanos, né? E eu mesmo tenho orientado várias pesquisas, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado, aqui no programa de pós-graduação em Direito da UNB, nessa direção. Então, assim, a gente tem outras frentes, e aí também é necessário a gente pensar numa justiça de transição da justiça de transição, né? Claro que tudo isso está totalmente fora do escopo da atividade, da atuação da Comissão de Anistia, porque, como eu disse, tem essa limitação temporal e é bom que seja assim, né? Mas nada impede que a gente pense em mecanismos, em ferramentas para lidar com esses traumas, porque, como eu disse, a pior coisa que a gente pode fazer é fingir que não aconteceu, porque isso gera trauma, isso revitimiza, isso gera o que a gente chama de esquecimento-recalque, e todo recalque volta com violência. Eu costumo fazer uma ilustração, uma alegoria, para exemplificar o que isso pode significar, assim, a imagem, né? Todo mundo aqui já deve ter brincado ou visto uma brincadeira, quando você está numa piscina, com uma bola de plástico, de afundar essa bola de plástico e ficar segurando lá no fundo, né? Quanto mais fundo você segura, em algum momento vai ter algum movimento que necessariamente essa bola vai escapar da sua mão. O que acontece? Ela simplesmente volta tranquilinha assim para a superfície? Não, ela volta com muita violência, e quanto mais fundo quanto mais força você fizer, costuma acontecer que mais ela sobe e respinga no monte de gente, né, em volta, essa violência que ela volta. A gente faz isso como brincadeira, todo mundo acha engraçado, e é mesmo, é só uma brincadeira, mas ilustra muito bem o que eu quero dizer. Essa coisa de segurar lá embaixo é que é um recalque. E quando escapa do controle, porque a gente não consegue ter controle sobre essa violência o tempo inteiro, ela explode. Quando ela explode sempre com muita violência. Então, como eu disse lá no início, né, muita gente talvez tenha acompanhado os atos tão violentos do dia 8 de janeiro e pensando assim, nossa, mas o que deu na cabeça dessas pessoas que estão assim com esse ódio, destruindo tudo, meio sem motivo, porque qual é a razão de alguém dar facada, né, da estocada, facada não, porque foi com um objeto lá metálico
sei lá qual, num quadro de Di Cavalcanti. Qual foi o motivo do outro sujeito lá que pegou o relógio do século XVII e simplesmente jogou no chão? Era um objetivo única e exclusivamente de destruir. Mas, assim, da onde que veio essa violência toda? Gente, essa violência, ela explode e, muitas vezes, não tem uma explicação assim nos dias anteriores, nas semanas anteriores, nos meses anteriores, nos anos anteriores. Não é causa e efeito que a gente consiga traçar assim. Por quê? Porque as violências praticadas pelo Estado contra a sua população, mesmo que eu, NA, não tenha sofrido essa violência, ou parte dessa violência, é o meu povo que sofreu, porque é o povo brasileiro. Então, os povos originários, assim como os povos negros escravizados, eles têm uma relação com a ancestralidade que nós, não indígenas e não negros, não temos. E nós, cristãos, achamos que não temos. Mas, na verdade, nós temos. Por quê? E aí, de novo, me sinto muito à vontade para falar isso nesse espaço aqui, né? Nós nos referimos, nos momentos de Eucaristia, e até mesmo no credo, à comunhão de todos os santos e santas, não é? Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo, e novamente eu me arrepio quando falo sobre isso, porque espiritualmente nós estamos em comunhão com aqueles que já se foram, mas estão entre nós. De que forma? Isso é o mistério da fé, né? Mas nós temos também essa relação com os nossos antepassados na fé. Nós não temos essa relação com a igreja primitiva? Nós não afirmamos isso como parte do nosso credo? Então, é a mesma coisa. A violência sofrida pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, que nos antecederam nesse território aqui, nesse povo que a gente chama de povo brasileiro, se não for enfrentada, se não for relatada, se não for contada, se não houver o pedido de perdão, se não for, essas relações não forem reconstruídas em bases, agora, de reconciliação e de paz, e para ter paz a gente precisa de justiça, não é por outra razão que o nome da comissão é justiça e paz, primeiro a gente tem que ter justiça para poder alcançar a paz. Então, se isso não acontecer, a gente não vai ter paz. Eu não vou ter paz. Nenhum dos que está aqui acompanhando essa transmissão vai ter paz. Mesmo que não tenha sido atingido diretamente, porque é o nosso povo brasileiro que foi atingido. Então, isso é uma tarefa, essa tarefa é uma luta de todos nós. É a nossa história que está em jogo, é a nossa democracia que está em jogo, e se a gente não enfrentar esses conflitos, se a gente fingir que eles não aconteceram, o que a gente está causando é um trauma ainda maior, é uma tentativa de esquecimento, recalque, vai voltar e vai explodir com violência. Então, a gente já teve a experiência lá atrás, em 2013, 2014, 2015, daquelas grandes manifestações. Não começava assim, mas começou pacífica, uma demanda, sei lá, por causa de passagem, de mobilidade urbana, qualquer coisa assim. De repente, bum, estourava uma violência danada. Não, mas isso é porque tinha lá um grupo de infiltrados, isso, aquilo. Ok, mas não era só por isso. É porque, de alguma forma, as pessoas sentiam necessidade de extravasar um ódio, uma violência, uma amargura, uma repressão que elas nem sabem explicar de onde vem e não tem uma explicação. De novo, assim, causa e efeito. Não foi porque, sei lá, briguei com meu marido em casa e aí estou aqui extravasando, que nem quando a gente precisa dar um grito para extravasar aquela coisa que está angustiando.
Acontece que, em manifestações coletivas, em situações de memória coletiva, essa violência também é coletiva, porque a gente está angustiado, a gente está com um peso aqui que a gente não sabe explicar de onde vem. Vem desse recalque. Então, por favor, vamos finalmente fazer esse dever de casa. Vamos enfrentar, por mais penoso que seja, a gente enfrentar esses conflitos, esses traumas, revisitar essas histórias, contar essas histórias, dizer que a gente errou, e a gente, Estado, né? Que o Estado brasileiro errou, e não podemos nunca mais repetir esse erro. É por isso que em lugares como a Alemanha, Israel, existem memoriais, monumentos em relação, por exemplo, ao Holocausto. É para lembrar todo mundo. Quem não era nascido naquela época sabe contar direitinho o que aconteceu. E é importante não esquecer. Por que é importante não esquecer? Para que nunca mais aconteça. A Comissão de Anistia tinha um slogan que eu pretendo recuperar, que é exatamente assim: para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Totalmente. Bom, professora, nós começamos a nos encaminhar, na verdade, nos encaminhamos para o final da entrevista, maravilhosa. Eu vou passar a palavra para você fazer o seu encerramento, sua despedida do nosso público. Acredito que a gente vai aproveitar muito esse debate e também em divisões de grandes pequenas falas, grandes edições aqui. Agradeço muito. Eu vou passar a palavra para você, depois para a Ana, a gente fazer o encerramento. Mas, desde já, é uma gratidão, é um prazer muito grande estar com você e, mais uma vez, compartilhar o conhecimento. Então, lhe passo a palavra para despedir do nosso povo. Eduardo, eu só posso agradecer a você, a Ana Paula, enfim, a toda a equipe aí da Comissão de Justiça e Paz, e esse espaço, essa oportunidade. Eu sou realmente uma entusiasta desse tema, então, se deixar, eu fico falando aqui até semana que vem, e até nem posso, né? Porque eu estou, graças a Deus, eu estou tendo bastante espaços abertos e muitas oportunidades, então tenho também que cuidar um pouquinho aqui da voz, estou bebendo minha aguinha aqui para tentar ter voz para poder fazer esse debate, ampliar esse debate, e, como eu já disse aqui algumas vezes, chamar cada vez mais as pessoas a acompanharem esse trabalho, essa atividade, essa atuação da Comissão de Anistia, mais uma vez, muito honrada com o convite que me foi feito pelo ministro Silvio, muito agradecida por essa oportunidade. Eu encaro também essa nomeação como uma homenagem a todas as mulheres que, na maior parte dos casos, são muito invisibilizadas nessa luta, né? Foram, assim, atrocidades inomináveis cometidas contra as mulheres, mulheres que tiveram seus corpos violados por torturadores, mães grávidas e mães recentes que foram apartadas dos seus bebês, muitas vezes que viram, e eu tenho até, assim, preciso me policiar para não me emocionar demais, mas que viram seus bebês serem torturados, bebês, assim, de meses, de 1 ano de idade. Assim, não dá nem para descrever, porque o nível de barbaridade, de desumanidade é imenso. Então, assim, convidar todo mundo a participar desse debate, a somar forças, porque nós todos e todas precisamos estar juntos e juntas na luta pela construção da nossa democracia, e vigilantes, porque sempre é possível que a democracia sofra ataques. Então, a gente não pode descansar, a gente tem que estar sempre vigilante, sempre alerta, porque sempre existe a possibilidade de aparecer alguém ou algum grupo
que queira destruir a nossa democracia. E aí reconstruir é muito mais difícil e sempre a gente vai ter trauma nesse caminho, né? Então, com muita coragem, a gente precisa enfrentar esse legado e é o que eu e meus companheiros e companheiras da comissão nos dispomos a fazer. Conto, mais uma vez, com as orações, a força e a participação de todos e todas vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Eu vou só aproveitar para me despedir, Eduardo, e agradecer à professora Eneá, porque realmente é algo que nós precisamos avançar muito na nossa sociedade, até como um exercício de democratização também. Quando você mencionou a questão da Alemanha, que eles não esquecem, né? Eles fazem questão de rememorar e de manter os locais, o aspecto arquitetural da coisa também, de você ver os campos de concentração, de você participar desses processos, é também uma forma de memória corpórea, né? Das pessoas que podem experienciar um pouco daquilo que aconteceu naquele local. E no Brasil, realmente, a gente não tem esse hábito, mas a gente tem, como você falou, professora, a gente tem programa para mais de metro aí. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, foi maravilhoso. Os nossos ouvintes, nossos internautas foram brindados com essa aula estruturada sobre o que é, porque são conceitos que são difíceis também de você apreender no seu conjunto, e dar sentido a eles de uma maneira que, olha, faz sentido isso. Se o Estado teve uma conduta incorreta diante da sua população, merece uma reparação. O Estado reconhecer que houve esse erro de conduta e reparar isso na pessoa, tanto do indivíduo como coletivamente. Então, assim, muito obrigada, professora, foi maravilhoso. Um beijo aos nossos internautas. Vou aproveitar aqui já para encerrar, a gente manda um beijo para os nossos internautas. E continuem conosco nos nossos programas de Justiça e Paz. Nós temos a nossa conversa de Justiça e Paz, que vai ser com o doutor Felício Pontes, que é um especialista na questão do norte do país, né? Vai falar também sobre as questões indígenas, sobre o avanço dos processos de desmatamento, de invasão de terras indígenas, das questões de em qual aspecto o Ministério Público está trabalhando as questões indígenas. Vai ser no dia 6 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado na nossa conversa de Justiça e Paz. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos acompanha até aqui, muito obrigada, professora Eneá. Estamos aqui sempre abertos para recebê-los. Conte com as nossas orações, nós também somos pessoas de fé. Nós oremos uns pelos outros como bons cristãos. Muito obrigada.